ontem o GE publicou, na notícia da Bruno Rodrigues e Letícia Marques, que o Palmeiras entregou o pré-contrato, né? O staff do Gabigol, ontem, no final do dia, negava que tivesse recebido o pré-contrato. Mas o Palmeiras confirma, informalmente, o Palmeiras confirma, não o pré-contrato. É uma sutileza, mas é importante deixar claro. Não existe um pré-contrato escrito, formatado, não existe uma minuta de um pré-contrato. Então não tem pré-contrato. O que o Palmeiras fez foi entregar uma proposta que tem tempo de contrato. O Palmeiras não confirma, mas é possível que sejam 4 anos. Tempo de contrato, valor de luvas e valor de salário por esse período de contrato. O Palmeiras entregou uma proposta, não é um pré-contrato. A partir de um aceite dessa proposta, pode-se sentar e elaborar um pré-contrato. Isso, o staff do Gabigol, embora o staff do Gabigol não diga, isso foi entregue para a gente que trabalha com o Gabigol. O que o Gabigol ainda continua dizendo neste momento? Que o Gabigol não pretende sair pela porta dos fundos da Gávea. Então, não está em questão. Pode assinar um pré-contrato amanhã de manhã? Pode. Mas a ideia nesse momento ainda é que o Gabigol tem tempo e não quer sair pela porta dos fundos. Então, a ideia não é divulgar pela imprensa que assinou um pré-contrato com um clube rival. Veja que eu não estou descartando completamente essa hipótese. Mas a ideia do Gabigol não é fazer com que o Flamengo saiba pela imprensa que ele já assinou um pré-contrato. Nesse meio de caminho, ele tem tempo. Ele pode pedir um prazo para o Palmeiras para responder sobre essa proposta. Ele pode ficar com essa proposta na mão e entender se daqui a uma semana ou 10 dias se essa proposta ainda vale. Esperar para saber, esperar o final da Eurocopa, por exemplo, para saber se vai ter proposta de um clube da Europa concreta ou se vai ter uma outra hipótese melhor do que a proposta que o Palmeiras ofereça. Ou se faz uma contraproposta. Então, não tem pré-contrato neste momento, nem minuta de pré-contrato. Normalmente você vai fazer o quê? Avançamos, beleza? O que eu estou te propondo, te interessa? Então tá, então eu vou mandar o meu jurídico fazer uma minuta do pré-contrato para te mandar, para aí você ler e ver se está tudo certo. Aí a gente assina o pré-contrato. Não está neste momento. Está no momento em que o Palmeiras entregou para o staff do Gabigol uma ideia de tempo de contrato e valores de luvas e salários. E é importante citar... É importante citar, Marinho, que não é só o Palmeiras, né? O Palmeiras não é o único clube que o Gabigol vai negociar ou está negociando, né? Existe a possibilidade de mercado europeu. Não é o City, nem o Real Madrid, nem o Barcelona, mas existe uma possibilidade e o mercado europeu se movimenta pelo Gabigol e existe já a informação do Gabigol livre para assinar um pré-contrato. O Gabigol é um jogador internacional, um jogador conhecido na Europa, Inter de Milão, Portugal, jogou em Portugal e querendo ou não, jogando no Flamengo, conquistando títulos, ele é conhecido, é um jogador conhecido no mercado europeu. E existe também um outro mercado que olha para o perfil de jogadores como o Gabigol, que é o mercado árabe. O mercado árabe que ultimamente tem contratado muitos jogadores famosos, jogadores de renome, é um tipo de perfil que chama atenção também. Porque, assim, é aquela coisa, a movimentação do mercado não depende só da figura do Júnior Pedroso, que é o empresário, da Forcon lá, que é a empresa que gera a carreira do Gabigol. Existem intermediários que também aproveitam essa situação para oferecer. Então, se eu fosse intermediário e estivesse trabalhando na Europa, eu ia sugerir, falar, olha, tem o Gabriel Barbosa, o Gabigol lá, que está assinando pré-contrato. E aí? Aí eu pego o telefone, ligo para o Júnior e falo, tem uma possibilidade aqui. O mercado se movimenta. E a informação que eu tenho é que o Gabigol vai ouvir todas as propostas que chegarem, todas as ofertas que vão chegar para ele, para o staff, ele vai ouvir. Então, assim, por isso que a gente tem que chegar aqui e ser muito claro e muito papo reto com o torcedor do Palmeiras.
não tem pré-contrato assinado, não tem pré-contrato na mão do Gabigol esperando ele assinar. Número 1, ele quer sair do Flamengo do tamanho que ele merece e pelo que ele conquistou. Segundo, vai ouvir o mercado. Terceiro, está conversando com o Palmeiras? Está, mas não tem pré-contrato. Então, ainda precisa ter muita coisa. E o Palmeiras, importante a gente frisar também, o Palmeiras e o PVC têm a mesma informação. Trabalha com a ideia e com a hipótese de ter o Gabigol agente livre em 2025, sem ter custo agora. É isso. Outra coisa importante, Marinho. O Palmeiras, e essa é uma história que não dá para comprar um lado, ninguém vai comprar lado aqui, tá? O Palmeiras rejeita a ideia de que foi ele quem ofereceu o Dudu na troca. Ninguém está dizendo quem ofereceu foi o empresário, ou foi o Flamengo, ou foi não sei o que lá. O Palmeiras deixa claro que não foi ele quem ofereceu, que a ideia de Dudu para o Gabigol não partiu do Palmeiras. É claro que isto tem a ver também com o desconforto do Dudu. O Dudu não gostou desta ideia, e o Dudu tem uma coisa que é muito clara, que a gente falou ontem, mas vale a pena repetir. 1 ano e meio de contrato no Palmeiras, que é o que ele tem de retorno, de prazo para frente, para o Dudu, é diferente para o Dudu de 1 ano e meio de contrato no Flamengo. Por quê? Porque no Palmeiras, o Dudu é um ídolo. Daqui a 1 ano, quando começar a hipótese de renovação de contrato, mesmo que a presidente Leila Pereira não queira renovar, uma parte grande da torcida vai pedir a renovação. Porque o Dudu é um patrimônio, um ídolo, o maior ídolo do Palmeiras do século XXI. Então, no Flamengo, se o Dudu chegar e não conseguir jogar, daqui a 1 ano e meio, ele é um jogador desempregado. É diferente de você ter uma proposta de 3 anos do Cruzeiro. Porque aos 32 ele assinaria um contrato por mais 3 e aos 35 ele teria uma situação confortável, talvez de final de carreira. 1 ano e meio para o Dudu é muito melhor no Palmeiras do que no Flamengo ou em qualquer outro clube. E tem uma situação muito simples. Marinho, desculpa te cortar mais uma vez, mas tem uma situação muito simples. Dudu não quer sair do Palmeiras. Dudu não quer ir embora. A história dele com o Cruzeiro acabou, mesmo porque o Cruzeiro também não faria nenhum movimento agora pelo Dudu, sabendo que ele, entre aspas, pode ser uma moeda de troca. O Cruzeiro não vai fazer esse movimento. O Cruzeiro já fechou a janela, o dinheiro já foi investido, o Pedro Lourenço já avisou, acabou a contratação. Esse é o time para a temporada. E, aliás, é um belo time porque se reforçou muito bem. Então, assim, o Dudu quer ficar no Palmeiras. O Dudu teve aquele movimento do Cruzeiro, chegou a negociar, se arrependeu e quer reconquistar o espaço dele no Palmeiras. Então, isso é muito importante a gente deixar claro também. É importante pontuar exatamente essa situação, né, Hernan? Que enquanto o Gabigol ele está no mercado, ele pode assinar com o Palmeiras nessa... Não é bem... É uma proposta, mas não é um pré-contrato, essa situação que foi apresentada para ele, como disse o PVC. Ele pode também tomar outra decisão e ir para outro clube, mas o Dudu não é a mesma situação. O Dudu quer ficar no Palmeiras. É bem por aí, né, Hernan? É isso. O Dudu, ele obviamente não está confortável com a situação, sabendo que de repente pode ser moeda de troca, mas o Dudu está num processo em que ele sabe que vai ter que reconquistar muita coisa. Ele sabe que ele vai ter que, dentro de campo, provar que é o Dudu ídolo, o cara que é um patrimônio do Palmeiras, como bem disse o PVC. A questão toda é que ainda fisicamente o Dudu precisa evoluir na questão de ritmo de jogo. Ele teve uma lesão grave, foram quase 11 meses afastado dos gramados. Então, esse processo de recondicionamento, de buscar vaga no time, de ter oportunidades, né? Hoje o Palmeiras tem o Estevão ali que está brilhando, né? O Abel poderia até ter colocado o Dudu no jogo contra o Bahia, eu até questiono, acho que sim, ele fez a última substituição colocando o Vanderlan. Poderia colocar o Dudu? Poderia, mas é uma coisa que ele vai ter que ter muita resiliência hoje, vai ter que ter muita paciência e o Dudu sabe disso.
Então ele quer ficar no Palmeiras e quer reconquistar aquilo que ele teve um dia e que obviamente está marcado, mas que hoje precisa de um passinho a mais. Tá certo. Eu quero, antes de fechar o programa, trazer só um detalhe sobre a situação do Grêmio aqui no Rio Grande do Sul. Porque o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, se reuniu ontem com integrantes de torcidas organizadas, da Geral do Grêmio, que é a principal organizada do Grêmio neste momento. O que acontece é que, como em muitos clubes, no Grêmio, a Geral se tornou, além de uma organizada, um movimento político. Tem muitos membros da Geral, as principais lideranças são inclusive conselheiros do Grêmio. E tem esse acesso ao presidente, pediram essa reunião, se reuniram com o Alberto Guerra. O que eles ouviram do presidente é a promessa de 3 reforços, 1 meia e 2 atacantes, além de conversar sobre, enfim, situações do time. Sobre o Renato Gaúcho, ele ganhou da direção voto de confiança, o Renato é instituição no Grêmio, o maior ídolo da história do Grêmio, e até tentou conversar com a direção sobre o momento do time. Olha, se vocês acham que a coisa está muito ruim, pensar em trocar, sintam-se à vontade. A direção disse para o Renato aqui, não, esquece, não vai acontecer. Isso não está em pauta agora. Daí ele foi para a coletiva e disse que o Grêmio vai escapar do rebaixamento pelo simples fato de que eu estou aqui, nas palavras do Renato. Você tá rindo aí, PVC? Diga. Não, Maria, assim, Geral do Grêmio, hoje em dia tem tanta personalidade que tem até nome, né? Geraldo. Geraldo Grêmio. O Grêmio é sobrenome, né? Geraldo Grêmio. Geraldo Grêmio, não é isso? Antigamente a piada era outra, né? Que o cara foi no estádio, na Arena do Grêmio, e viu lá o nome Geraldo Grêmio e foi dar o apelido foi dar o nome do filho no dia seguinte, Arquibancada do Santos. Mas não, sim, agora a brincadeira é que... Geraldo Grêmio. Agora a brincadeira é que a Geraldo Grêmio tem tanta personalidade que tem até nome. Geraldo. Geraldo Grêmio. E essa é a situação. O Grêmio está ali na zona de rebaixamento, lutando contra as últimas posições.